declarado em vidas de guerra. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Espero que todos estejam felizes por estar na casa do Senhor, né? Independente de quantidade, o Senhor ele se faz presente neste lugar. Eu separei um versículo aqui que diz em Salmo 148, 12, 13, que diz: moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. Sua majestade está acima da terra e dos céus. Então nós viemos aqui nessa noite para louvar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração para iniciar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer, porque o Senhor é digno da nossa adoração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha receber o nosso louvor. Meu Deus, nós sabemos que antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor venha receber, Senhor, a nossa adoração, Pai. Fala conosco, Senhor, e seja entronizado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você neste momento vem adorar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. O meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua,
graça e a paz do Senhor Jesus. Começa agora nosso segundo Catedral Churchcast. Eu tenho o prazer de estar aqui comigo, Luiz Fernando. Como você tá, cara? Tudo bem? E aí, Lucas, beleza? E aí, Camila, tudo bem? Tudo bem, e você, Lucas? Graças a Deus, estou bem. E aí, cadê meu parceiro, Fernando? Cheguei. E aí, meu irmão? Boa noite Hoje você a tem todos. a graça de iniciar o nosso segundo Catedral Churchcast. Fique à vontade, meu irmão. Isso aí, pessoal. Boa noite, nossos entrevistados. Boa noite, entrevistador. Vamos começar já com uma pergunta muito boa. Uma pergunta que todo mundo aqui quer saber. Quem são vocês? Se quiser, pode começar Quem é o Luiz? pelo marido, depois pela esposa. Eu sou o Luiz, né? Óbvio. Sou casado com a Camila. Estou caminhando aqui com o pastor Júlio. Já tem mais ou menos os seus 14 anos já. Sou uma pessoa que necessito da graça de Deus todos os dias, né? E estamos aí, cara, na pegada. Não podendo desanimar, não. Isso aí. E você, Camila? Vamos lá. Camila, alguém que tem um nome muito comprido, que todo mundo pergunta. Por que é comprido? Né? É porque meu nome é Camila Cristine Domingos Custódio da Silva. E feriados. Jesus. Alguém que tem um nome muito comprido. Pra assinar um documento tem que ter linha aí. Não, mas aí toda vez eu tudo. pergunto, tem certeza que você quer inteiro? Entendeu? Toda vez eu pergunto. Pode abreviar? Pode abreviar? Mas é alguém muito temente a Deus, que foi resgatada pelo nosso Senhor Jesus, né, e tem o privilégio hoje de estar aqui com vocês. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Como foi a conversão de vocês? Cara, o meu processo de conversão ele foi um processo muito tranquilo, né? Eu nunca tive, talvez, as experiências que muitos aí tiveram no mundo, né? Eu sempre fui muito tranquilo e eu vou na igreja desde quando eu era pequeno. Menor, né? Que pequeno eu continuo ainda, né? Então, desde quando eu era menor. Então, tipo, eu não tenho algo assim, uau, aconteceu isso na minha vida para mim me converter. Mas sempre fui nessa muito vida, tranquilo. como você viveu muito tempo, você não teve uma conversão igual outras pessoas teve, como você mesmo falou. Nesse tempo, o que de impressionante você viu nessa caminhada? Algo assim que te Cara, ou assustou ou... O amor de Deus, cara. O amor de Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Que apesar, independente de qualquer distância que a gente tem dele, ele sempre vai ter uma corda de misericórdia. E um dia ele puxa essa corda. E graças a Deus, essa corda, para mim, ele sempre puxou de uma maneira muito tranquila, né? Eu sempre vim pelo amor, nunca experimentei vir pela dor. Amém. Então, o meu processo de conversão ele foi muito tranquilo, muito calmo. Né? Porque, tipo, eu tenho 35 anos, né? Desses meus 35, eu estou na igreja desde os meus 10 para 11 anos. Então, eu não vivi o mundão aí que muita gente viveu. Entendi. Sempre fui muito de boa. E você, Camila? Eu conheci o mundo muito cedo, né? Como a maioria, eu acho, das meninas aí fora, conhecem o mundo muito cedo. E eu fui uma pessoa que namorou muitos garotos na época. Isso, hein? Nunca fui uma Olha o pessoa problema. assim, vamos dizer, problemática. Não, eu sempre fui muito responsável, porque eu tive que crescer muito rápido pelas minhas experiências de vida. Mas eu vivi no mundo e fiz muitas coisas erradas. E é engraçado contar essa história, porque sempre tem que envolver uma outra situação. Por exemplo, eu já visitei várias igrejas antes, né, de me converter. Eu já havia visitado várias igrejas, como Assembleia de Deus, Congregação, o Chamado, na época. Então, assim, só que eu nunca me senti, vamos dizer, confortável, ou nunca me impulsionou a permanecer. Então, quando eu me mudei para cá, em 2010, eu me mudei para cá. E eu conheci um garoto, que não é o Luiz. O nome dele é Gustavo, porque não morreu ainda, né? Ainda é Gustavo. E foi ele que me trouxe aqui para a Catedral. E é amigo do Luiz, ele era baterista aqui na igreja do Fer.
E ele me trouxe para cá e aqui eu me converti. Eu lembro que eu vim primeiro num estudo bíblico de sábado que tinha. Depois eu vim no culto no domingo. E em seguida no culto de quarta, quando o pastor fez o apelo. Aí o pastor fez o apelo. E ainda a Nádia estava do meu lado, que eu conhecia a Nádia de outros tempos, por causa do meu pai e da minha mãe. E ela perguntou, você já aceitou a Jesus? Aí eu falei assim, no meu coração, eu aceitei, né? Ela, não, mas você tem que falar, você tem que ir lá na frente. Então tá bom. Aí eu fui na frente, era aqui do lado, aqui no altar. Ainda tinha as escadas ainda. E aí o pastor falou, eu repeti, né, a oração, e foi muito instantâneo. Sabe, as escamas dos meus olhos caíram. A minha visão espiritual, ela naquele momento foi restaurada. E tudo aquilo que eu achava que era natural quando eu estava no mundo, na hora, o Espírito Santo, ele me incomodou acerca daquelas coisas. Tanto que, na quinta-feira, na época estava tendo um ensaio para o retiro de carnaval, que ia ter. Eu vim para esse ensaio, né? Ainda eu estava no projetor, mexendo assim. Minha primeira experiência com o projetor foi ali naquela hora. Eu acho que é a experiência de todo jovem dentro da igreja, né? É o projetor. É o projetor. E eles Sempre estavam... tem um caminho, né? Sempre tem por onde começar, né? Exatamente. E eles estavam ensaiando. E, na época, eu não conhecia ninguém ali, a não ser o Gustavo. Estavam as outras pessoas cantando. Nem sei se a Sara estava no dia, não lembro. Ou o Fer, não vou me recordar. Mas o Eliezer estava ministrando e eu estava no projetor, sentadinha, assim, quietinha. E o Eliezer veio e sentou do meu lado, tirou o microfone e começou a falar comigo. E ele falou assim, bem assim para mim. Ele falou, como que é seu nome? Ele perguntou meu nome, eu falei, Camila. E ele falou assim, essa oração que você fez hoje à tarde. Jesus. De que você perguntou para Deus se esse era o caminho que você tinha que seguir. E se Ele te perdoava por tudo que você fez. A resposta dele é sim. Glória a Deus. Você está no caminho certo e Ele sim, Ele te perdoa. Amém. Aí comecei a chorar, enfim, né? Tudo aquilo que foi a minha primeira experiência. Então, assim, a minha conversão foi marcante, porque naquela tarde de quinta-feira, eu realmente fiz a minha primeira oração genuína, entendendo que realmente Deus estava me ouvindo. E eu usei essas palavras, Deus, se é esse caminho que eu tenho que seguir, fala comigo. Eu falei bem assim, fala comigo. De alguma maneira, fala comigo. E o Senhor me perdoa, porque aí eu entendi que todos os erros e os meus pecados que eu tinha cometido. Então, esse foi o primeiro milagre que você presenciou. Foi a primeira experiência assim, com Deus, assim, muito, muito forte. Foi a minha primeira e assim foi a minha conversão. E dali para lá... Nossa, já dá para escrever um livro. A conversão dela. E quantos anos faz isso? Fazem 11 anos. 11 anos, já é uma vida. Quantos anos você, Luiz? Cara, de batizado, tem 21. Se ela é uma vida, imagina ele. Me batizei no dia 5 de agosto de 2000. Eu me batizei no Dia dos Namorados. Olha isso, cara. Faz aniversário dia 12/6 de 2012. Cristo. E foi a oportunidade que eu tive, né? Para pedir em namoro, né? Aproveitei aquele momento, ela toda emotiva. É Falei, quer namorar no dia comigo? ele veio com a aliança e com o buquê. No Então dia do meu aproveitei batismo. o momento, né? Eu acho que essa é a próxima pergunta do Fer, né, Fer? Que a ocasião faz o ladrão, né? Aproveitei, né? Ela tá chorando, tá emotiva. Falei, é a brecha. É a hora. Não, a próxima pergunta seria... Como era vocês antes de se converter? Acho que eu já falei a minha parte. Cara, eu a adiantei. minha também era de boa. Tipo, que eu sempre fui muito tranquilo em relação à igreja, né? Então, tipo, eu não tive um Luiz antes da conversão e um Luiz depois da conversão. Eu tive só o Luiz, tipo, dentro da conversão mesmo. Mas eu nunca usei droga. Também não. Eu nunca... Mas assim, ó, faz anos que vocês estão nessa parada, nessa vida e seguindo isso. Algo que vocês se arrependeram no meio dessa caminhada, antes ou depois, tanto faz. Algo que vocês fizeram na vida que vocês se arrependeram. Na vida cristã. Independente, qualquer um que você acha que seja viável para contar pra gente. Cara, eu não tenho algo assim, Um arrependimento. Eu me arrependo, tipo assim, de que eu poderia ter feito mais. Certo. Muito mais.
tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida profissional. São os arrependimentos que eu tenho, oportunidades que a gente perde. Eu me arrependo, entendeu? Então, no tipo, se eu pudesse voltar atrás para corrigir alguma coisa, talvez eu corrigiria oportunidades que eu perdi. Mas eu também entendo hoje que foram processos que eu tive que passar. Entendi. E talvez se no passado eu tivesse abraçado alguma oportunidade, talvez hoje eu não estaria aqui. Então eu entendo disso daí. Então não tenho algo para mim me arrepender, não. Entendi. Camila. Você fala de arrependimento, né? Assim, não vem nada específico na minha mente, na vida cristã. Eu acredito que tudo que eu fiz até hoje, sim, dava para ter feito mais. Sim, com certeza. A gente sempre pode fazer mais, sempre pode melhorar. Mas falando da vida pessoal, um arrependimento é ter me afastado da minha mãe nos últimos anos. Isso é forte. Né? Ela faleceu já faz 3 anos e uns 2 anos antes do falecimento dela, eu me afastei. A gente era muito amiga e eu me afastei por motivos familiares, vamos dizer assim. Eu tive uma infância bem atribulada, enfim, bastante coisa aconteceu na minha vida e por conta disso eu acabei me afastando dela. Então eu me arrependo. Eu me arrependo de não estar tão próxima a ela, né, quando ela faleceu. Amém. E agora eu queria perguntar para vocês como que era o namoro de vocês. Rapaz, o namoro nosso era... Eu já vi que tinha buquê, tinha buquê, tinha lanche. Não, Luiz sempre foi muito tranquilo o namoro nosso, foi santo do início ao fim. Luiz foi, na verdade, gente, o Luiz foi um presente de Deus para mim, assim, né? bem do jeito que eu pedi, assim, que eu orava, que eu, né, bem do jeito glória. que eu pedia, assim. Romântico, né? Romântico, tudo bem. No Só não sentido, veio montado no sabe, eu não cavalo, sei se né? as Veio no meninas de sapo, hoje né? em dia têm esse sonho, não sei. Mas sabe quando você assistia aqueles filmes assim de romance que a pessoa ia conhecendo a outra, ia se apaixonando, e ela ia ganhando presentes, e o primeiro beijo era tipo, uau, entendeu? Aconteceu exatamente assim. Cena de novela, cara. Mais ou menos. O Luiz, ele começou, bom, né, continuando a história da minha conversão, porque eu, como eu disse, eu vim, né, namorando um rapaz, e nesse meio tempo a gente se separou. Porque ficou uma Né? lacuna aí, né? A gente não... Ficou, né? Não consegui preencher. Vou preencher mas agora. tipo assim, deixar claro para vocês que nos acompanham, eu não furei o olho dele. Não. Tá? Eu não furei. E nem pedi para Deus viesse separar. Não. A gente namorou por 2 meses na época, né? De março da minha conversão ao início de maio. E aí foi quando o Luiz foi até ele, né? Até o rapaz, o Gustavo. Perguntou se realmente não tinha nada. Se realmente tinha acabado, né? Se ele não tinha intenção nenhuma. E aí o Luiz começou, então, a investir, vamos falar assim. O primeiro foi uma caixa de bis, né? Foi. A Aline me chamou no carro para me dar umas roupas, a Aline aqui que era da igreja, e ela me deu uma caixa de bis. Eu falei, obrigada, né? Ela, não é minha. De quem é? Não posso falar. Falei, Aline, fala. Não posso falar. Então tá bom. Aí fui para casa e tal. Chegando em casa, eu abri a caixa de bis. E tinha uma carta lá dentro. Eu fiquei, caramba, como é que conseguiram colocar uma carta aqui dentro dessa caixa de bis? Olha Foram E aí tinha um corte bem sutil ali. Tinha um corte bem sutil Foram ali com muitas durex. tentativas até acertar, né? E aí tinha uma música, né? Na época eu ainda falei, gente, esse menino não é crente não, porque era uma música secular. Sou fã, né? E aí no fim tava, sou seu fã. Seu fã, não, de seu fã, né? Era isso, né? Assinado seu fã. Né? Era seu fã. Aí eu ainda mostrei para minha mãe, ela ficou com medo, porque achou que era um perseguidor, coisa do tipo, né? Não pensou que era macumba, nada? Não. Aí passou, né? Isso passou aí uns dias e eu estava no meu serviço, acho que eu trabalhava na Alessandra Barros como freelancer na época dos namorados lá, Dia das Mães, namorados, e chegou um Ferreiro Rocher lá. Não. Não foi o Ferreiro? Ferreiro foi depois. Oh. O que foi? Sonho de valsa.
com a rosa. Em formato de coração. Nossa, o cara nossa. Vai subindo, a O negócio foi, sabe? Quem vê Luiz, não vê Luiz, cara. Aí Isso. entendeu? Outro poema e seu fã. Aí no dia do meu aniversário, dia 6 de maio, isso foi em 2011, aconteceu um negócio lá na loja que eu vendi uma bota errada e iam descontar lá do meu pagamento e eu estava muito para baixo, mas muito para baixo. E aí o que acontece? Chega uma rosa, né? Com Ferreiro Rocher. Com Ferreiro Rocher. Na época que era barato, né? Porque hoje Aquilo me colocou lá em cima, né? Me colocou lá em cima. E aí o que acontece? Fiquei feliz, falei, mas quem que é, né? À noite, as meninas aqui da igreja me buscaram para ir na festa de outra pessoa que estava fazendo aniversário no mesmo dia que eu. Nossa, Camila, que rolo, quanta pessoa. Você viu muitas pessoas pessoa. envolvidas. Por fim, lá nessa festa, as meninas no carro falaram, eu sei quem é. Eu falei, Só tinha dois lá. me conta. Ah, se for quem eu tô pensando, tá na festa. Cheguei na festa, só tinha Aí duas pessoas prováveis. Duas pessoas. Um andava de bicicleta, o outro tinha uma moto. Ela falou, não. Mais da um moto, eu não, conhecia. Mais um eu conhecia. E o outro aí não. olhou pro carinha ali, tal, meio desbeiçado. Fiquei jogando indireta a noite inteira pra ele. Sabe o que ele fez? Tchau. Preciso ir embora. Amanhã eu acordo cedo. Foi embora. Aí eu perguntei pra Aline. Eu falei, Aline, era ele, né? Aí a Aline Não aguentou, aí falou. No outro dia, ele mandou uma carta falando que era ele. Aí a gente começou a namorar, tudo. Apresentei ela pros meus pais, né? Mas na época eu fui meio que fiz o protocolo. Aí, chegou essa carta, quanto que ela aceitou você? Como que ela aceitou Cara, você? na verdade... Aceitei super bem, quem que não aceita? Foi meio que um... Tipo assim, ela aceitou super bem num dia, depois no outro ela já não aceitava mais. Eu aceitei Mas, bem, né? Mas aí um outro pessoal da igreja... É que quando o inimigo não pode vir, ele manda o representante comercial, tá ligado? Falou que ele Então tentava... começou a montar. Aí eu falei, ó, realmente, tudo isso que eles estão falando é verdade e tem mais um pouco. Falaram mal né? do Luiz pra mim, basicamente. Aí eu falei, vou E cair eu fora falei, não, disso aí, né? verdade. É tudo isso e mais um pouco. Contei e tal, aí a gente começou a namorar. Numa sexta-feira 13, viu? Resumindo, né? Misericórdia. A ópera, não vivemos um namoro santo, Não, tá? não. Nós pecamos do início até um mês Faltando antes um do mês nosso pro casamento. Nós namoramos 10 Tipo assim, meses. foi muito bom, não vou mentir. Só que, tipo, veio as consequências, né? Porque Pagamos quando a alto. gente peca, no momento que nós estamos pecando, no momento que nós estamos fazendo, a gente não pensa na consequência que aquilo vai nos acarretar. Né? Você está dirigindo o seu carro a 130, 150, 160 por hora, você não consegue imaginar que de repente pode entrar um bicho na frente. É a mesma coisa quando a gente peca. A gente não pensa na consequência. Exatamente. E quando nós paramos para pensar na consequência, faltava um mês para o nosso casamento. Nossa. E ela falou, não vamos pecar mais. E para a mulher, não sei, né? Talvez para a mulher seja mais fácil isso do que para o homem. Né? Que o homem é micro-ondas, né? Nem ferro, liga em cima e esquenta embaixo. E mulher já não. E eu falei, tá bom. E dentro desse um mês antes do casamento, dei umas procuradas, umas investidas, ela falou, não. Só que o que aconteceu? Quando nós casamos, né, tem um ditado que fala que quem casa, quer casa. Exatamente. Quando nós casamos, nós não tínhamos a casa. Mas, aí vocês não moraram Foi junto. assim, ó. Moramos. O que aconteceu? Nós começamos a namorar em maio, em junho nós marcamos o casamento. Chegamos pro pastor, né? Ele falou: "Você não vai falar que vocês vão casar?" Eu falei: nós vamos casar. Vamos marcar a data. Marcamos para março do ano seguinte. Só que isso foi uma sucessão de eventos infelizes por conta das consequências do que a gente estava fazendo. Quando chegou um mês para o casamento, os dois desempregados e os dois sem casa para morar. Misericórdia. Famílias brigadas. Eu briguei com a minha mãe, com meu pai, né? Na época, a gente não estava morando aqui, a gente estava longe, em outra cidade. E aí, faltando um mês para o casamento, eu falei: não, esse negócio está errado. Tem alguma coisa errada, né? E aí, falei: vamos voltar. Nós voltamos para cá, faltando um mês. Sem casa, sem serviço, fizemos um propósito de santidade. Por isso eu falo, sabe, todo pecado ele tem uma consequência. Deus perdoa? Com certeza. Quantas vezes a gente pecar, todas elas Deus vai perdoar. Mas tem uma lei que ela não falha, que ela é a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe.
Amém. Então, no nosso namoro, nós colhemos Plantamos. plantamos e colhemos muitas coisas. E essas consequências, elas perduraram até depois do nosso casamento, né? Então, às vezes, um momento de prazer ali não vale a pena pelo que você vai colher, né? Então, muitos jovens provavelmente vão assistir, muitos jovens cristãos vão assistir esse podcast e vão saber do que eu estou falando. Não é fácil você manter a santidade no namoro, tanto que nós não conseguimos. Mas a consequência, ela vem. E quando começou o modelo MDA, aqui na nossa igreja, lembrando, a gente estava sendo discipulado lá pelo, não lembro o nome do casal. Isso. Nós entendemos algo que talvez se a gente tivesse entendido isso no começo do nosso namoro, a gente não tinha cometido tantos erros. Que foi assim, ó, a Bíblia diz lá em Tiago 5,16 o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai-vos uns pelos outros para serdes curados. Para ser perdoado, basta pedir perdão, não tem erro. Deus perdoa. Mas para você ser curado daquele pecado, ou seja, para você não cometer ele de novo, você precisa confessar o seu pecado para alguém. Você precisa confessar para que essa pessoa ore por você, para que Deus envie a cura sobre aquele pecado e você não volte a cometer mais esse erro. E aí, quando a gente teve essa revelação, eu falei, nossa, realmente, né? É mais fácil você confessar a tentação do que você confessar o pecado. Então, se a gente tivesse alguém cuidando da gente na época, que pudesse nos auxiliar e nos ajudar, a gente não teria cometido tantos erros. Sim, verdade. Né? Amém. Amém. Então, é algo complicado, porque um abismo puxa outro abismo. Então, E fica um alerta para quem cuida de alguém. Não desista. Porque tá aí algo que as pessoas não cuidou e vocês erraram tanto diante E também de não no ter o quesito cuidado, de, né? não só do deixar de cuidar, né, mas no desprezar, né, porque muitas vezes a gente tem bagagens diferentes de vida, né, Exatamente. experiências diferentes, fala assim, não vou ouvir ele porque ele não passou pelo que eu passei, realmente. Às vezes você não passou pelo que eu passei, mas existem certas coisas que eu passei, que eu suportei, que você não suportaria. Exatamente. Então, quando nós casamos no dia 31 de março de 2012. quase erra, hein? Eu ia falar dia 30. Também tá certo. Meu irmão, em Então, rede quando nós nacional casamos, né, no dia 30, nós não tínhamos nada antes do casamento. Quando nós casamos, que nós oficializamos perante os homens e perante Deus, nós ganhamos a casa inteira. Deus honrou. Amém. Só Entende que o nosso nós propósito. tínhamos o período da consequência. Nós casamos, né? Aí nós ficamos 10 meses morando num quarto na casa dos meus pais. Então, você imagine a situação, Misericórdia. Quase rolou separação. Hein? né? Então, tipo, dentro daquela casa eu tinha duas mulheres. Eu tinha aquela que me deu a vida e aquela que eu ia passar o resto da minha vida. E como que eu ia fazer? Como que ia acontecer? E foi um período muito difícil, muito, sabe? Que na época, um exemplo, minha mãe queria continuar sendo a minha mãe e a Camila queria ser minha esposa. Ai, se Aí, tivesse tipo, a a minha mãe experiência que eu tenho hoje. Aí minha mãe fazia comida para mim almoçar, a Camila ia lá e fazia o almoço para mim também almoçar. Eu comi os dois. Eu falei, Deus, e agora? Mas ó, é falta de Olha, experiência. Se fosse Jesus, hoje, gente, como faz? sério? Pode fazer. Que Então, história situação legal, complicada. Aí, tipo, a Camila colocava a roupa para lavar, a minha mãe recolhia e dobrava. A Camila ficava louca da vida, onde já se viu. Aí, quando foi um belo de lindo dia, começou a ter muita desavença desse negócio de comida. Comida falou, fazer o seguinte, a partir de hoje eu cozinho. E acabou a briga. Então, eu cozinhava, as duas comiam, não tinha mais isso. Amor, Mas essa Eu era muito situação romântica. perdurou por quanto tempo? Cara, 10 10 meses. meses. 10 meses, cara. Só que teve algo que precisou acontecer. A gente Deixa tinha eu- uma campanha. deixa eu só contar essa partezinha antes de contar. Eu era muito romântica. Gente, eu casei menina, eu casei com 18 anos. Peguei para criar. Entendeu? É muito nova. Então, assim, eu tinha... As meninas de 18 anos aí, cara, não tá casando, não. Eu casei muito cedo. E eu tinha aquela visão de casamento, sabe? Eu queria ser a esposa. Gente, inexperiência total. Eu tinha aquela visão, tanto quanto a do namoro, a do conhecer O e o príncipe romantismo. encantado. Eu tinha aquela concepção de ser a esposa, sabe? Querer cozinhar, passar. Gente, hoje, jamais. Né? É por isso que eu falo, né? Tudo que a gente passa, a gente aprende. Hoje, jamais eu
arrumaria tudo aquele rolo por causa de comida e de roupa. Não é? Entende? O importante era Mas comer. na época aconteceu. E Mas na realmente- época era importante para você, Mas né? na época era, e realmente quase causou a nossa separação. Quase causou, porque até então eu não tinha problemas com a minha sogra. Ela foi uma mãezona para mim quando a minha mãe não estava presente. Mas quando casou, ela queria ser a mãe, eu queria ser a esposa. Aí deu Aí rolo. deu ruim. Aí eu era o marido Entendeu? e era o filho. Mas E, é a como gente, você- e aí eu parei de fazer tudo. Eu falei, já que ela quer fazer, então aí eu chegava do serviço, ia pro quarto, tomava banho, ia pro quarto, não A saía vida do da quarto. Camila virou um quarto. Misericórdia. E as nossas coisas todas encaixotadas. E você não no conseguia ser a esposa que você queria quarto. ser. Não conseguia. Não, mas também não conseguiria por causa devido a esse, A situação esse que você tá fator, vivendo né? também, né? É Então, verdade. tipo, nós estávamos numa situação muito delicada, ambos desempregados, enfim. Mas Só que para tudo- encurtar essa parte do propósito, para não ficar tão longo, a gente fez um propósito. A gente casou em março e no fim do ano, dezembro, veio um pregador de fora com propósitos anuais. Por exemplo, R$1 para cada dia do ano, R$365, entendeu? Então a gente fez esse propósito. O Luiz não entendeu muito de cara que era, né? Aí Que tipo assim, na hora que ele falou assim, vamos fazer levantar uma oferta aqui de R$1 por dia. Eu falei, cara, R$1 por dia quem não tem? só que ele pensou que ele tinha que Só dar que, R$1 tipo assim, por dia. o culto foi no sábado, no domingo. Então, tipo, no domingo eu tinha que trazer R$365. Entendeu? Só que a Só gente que eu já não tinha tinha. feito o propósito. Eu falei, não, nós não vamos quebrar esse propósito. levantei a mão, né? Vim aqui na frente. Falei, nossa, meu Deus, R$1 por dia. Aí ele falou assim, Aí ó, eu só é um escutei aquela voz aqui vindo do além no meu ouvido. Você sabe que você tem que trazer amanhã, Só né? que detalhe, quando o Eu falei, pregador não. chegou, ele falou, é um cada um? Tipo, é Cada R$1. cada um. O Luiz fez sim. Então já não era mais R$730 que eu 365, tinha que trazer entendeu? no domingo. E eu não tinha. Aí eu, para não cortar o barato dele na hora, depois eu falei, mas você sabe que tem que trazer amanhã, né? Ele, sério? Não, detalhe depois. E eu tinha recebido o meu salário naquele dia, estava na minha carteira. E eu também. Eu lembro perfeitamente, nós saímos daqui orando para chegar em casa e ter o dinheiro na carteira, porque a gente não sabia se tinha o dinheiro. Chegamos Aí- lá. Fizemos tudo, né? Daí quando chegou no dia, eu cheguei, o pastor, eu acho que ele se recorda desse dia, cheguei para ele e falei, pastor, ó, a gente fez a soma e a gente não vai conseguir dar dos dois. Falei, a gente vai conseguir dar Dá a um oferta para inteiro. 1 ano, aí a outra era 6 meses. Aí, para resumir a ópera, o que aconteceu? Isso foi no domingo, fizemos a oferta, abençoamos Vocês- a vida do... De um outro Fizemos o irmão. propósito, abençoamos a vida de um outro irmão, e eu lembro até hoje, tinha sobrado R$150. Aí eu falei, não, eu não vou ficar com R$1, não é meu. Aí eu peguei esses R$150, cheguei no preletor da noite, entreguei e falei, olha, não é muito, eu quero abençoar a sua vida. Por incrível que pareça, virou uma chave. Amém. Quando foi no domingo, Destravou quando foi na algo no reino segunda-feira, à tarde, nós estávamos mudando para a nossa casa. Que Um irmão da glória, igreja velho. Isso é chegou massa pra demais. gente, a gente não perguntou, a gente não pediu nada. Um irmão da igreja chegou e falou assim: escuta, eu tô vendendo uma casa, mas até ela vender, você não quer morar lá? Misericórdia. Isso é de Falei, Deus, cara. gente. Então, tipo, durante 10 meses, foi um negócio surreal. A gente procurava, ou precisava de fiador que a gente não tinha, ou precisava do calção que a gente também não tinha. E quando foi isso daí, a gente fez essa campanha, esse propósito. No domingo, na segunda-feira à tarde, a gente estava mudando para a nossa casa. Então, o nosso processo de essas experiências que nós tivemos com Deus, nos amadureceu para o hoje. Né? Então, voltando à pergunta que o Fernando fez no princípio, né, que Camila quase escreveu um livro, né, para... Não, nós não Só um vivemos um pouco. namoro santo. Não. Mas, tipo, Colhemos como nós as falamos, consequências. como a Camila mesmo ressaltou aqui, talvez, às vezes a gente não pensa na consequência. Né? Na hora é muito bom, na hora é muito gostoso. Mas nós pagamos essa consequência, tipo assim, anos depois do nosso casamento ainda. Muitas áreas da nossa vida, elas não iam para frente devido àquilo que nós plantamos no passado. Como a Pagando Camila preço. mesmo disse, a lei da semeadura é a única que a gente não consegue reverter. Uma palavra mal interpretada, uma palavra maldita, a gente consegue. Ou, desculpa, não foi isso que eu queria falar. Mas quando a gente pecou, a lei da semeadura, a gente não consegue reverter ela. Então, talvez, o que nós plantamos no passado, quando nós tivemos o entendimento, nós mudamos a nossa semente naquele dia. Mas ainda nós tínhamos que colher a colheita do passado. Então, o que eu quero dizer para vocês que não vão nos acompanhar, vão nos assistir depois, não troque
o certo pelo duvidoso. Não troque o momento de prazer por algo que vai te afetar lá na frente. E não só isso também, né? Nesse período a gente se afastou de Deus. Totalmente. Pensa, uma pessoa que tinha acabado de se converter, eu tinha me convertido em março, batizado em maio. Comecei um namoro errado, vamos dizer, né? No pecado. E o pecado é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. Não Mas é? nessa vida, nesse pecado e tal, a gente vai ter jovens nos assistindo. Como eles evitariam isso? No físico, real. A Bíblia diz assim, o ó, que eles evitariam fugir de da fazer? aparência do mal. O que Ok? eles fariam para fugir? Qual é a... Se tá você e a pessoa que você gosta, Evita ficar sozinho. Sai fora. Evita ficar sozinho, evita ficar beijando, entende? Beijos. Porque beijo é Porque um automático, beijo vai leva a orar. outra coisa Então e outra beijo é uma coisa. ponte. Sim. E o O ficar erro. sozinho, né? É o você, vamos dizer assim, você O que te cutucar a leva a onça com pensar, vara o que curta, te leva a entendeu? desejar aquilo, evite. Então, na verdade, o jovem ele tem que decidir querer isso. Sim. Sem E dúvida. se ele sabemos deixar as que hoje- condições, já era. E sabemos que hoje é muito mais difícil, né? Porque na Exatamente. época que eu casei, que eu namorei a Camila, o celular não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Tanto é que a gente falava por SMS. Né? Então hoje se tornou uma coisa muito mais fácil. Então, Exatamente. o que a Camila falou, a gente deve vigiar. Não só quando está sozinho, mas o Luiz falou algo bem interessante. O WhatsApp, tudo hoje nos deixa, né? Então, cuidado com o que você escreve, com o que você manda. Não provoque a tentação no outro, basicamente. Vim do mundo, como eu falei. Então, quando eu comecei a namorar o Luiz, como eu disse, apesar da minha experiência com Deus, de entender que era errado, né, ainda eu estava num processo de transformação e ainda existia muito de mim que tinha que ser mudado. E eu me deixei levar. Então, sim, eu conheci, vamos dizer, a minha vida sexual começou muito cedo. Então, quando eu comecei o meu namoro com o Luiz, isso fazia parte de mim ainda, sabe? Eu não tive o tempo de Deus realmente trabalhar na minha vida, de eu realmente conseguir ser forte para resistir, e eu envolvi ele. Eu deixei, e ele se deixou levar, e uma coisa levou a outra. Entendi. Entendeu? Então, basicamente, jovem, um longe do outro ou perto de alguém, mais alguém. Sim. Não beijar e Não, correr. pode beijar, né? Mas não deixa o A não negócio. ser que a pessoa queira fazer um cortejo, né? Horrível, né? Tipo, ó, não vão beijar mais. Não existe namoro sem beijos, namoro sem afeto, sem contato. Não existe. Hoje em dia, não é. Aqui, pelo menos na nossa região, não é essa a realidade. A gente até conhece outras pessoas de outro lugar, né, lá de Santarém, que tem uma amizade especial, que eles falam que eles não se beijam, não, sabe? Só se beijam no dia do casamento. Então, assim, essa não é a nossa realidade Seria uma aqui. forma de evitar o mal. Sim, mas essa não é a nossa realidade, a nossa cultura aqui. Entende? Então não existe isso de eu namorar. A gente até tentou, orou 3 dias, não aguentou, entendeu? No terceiro dia a gente beijou. Não consegue. Ela falou, vem cá, mozão, vem cá. Não é a nossa cultura aqui. Então, basicamente a Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu ouvi isso no retiro, no meu primeiro retiro. Se você não tem forças para resistir ao diabo, então foge da aparência do mal. Amém. Foge da aparência do mal. E Então, aí, Fer? né, se está te levando a um outro nível, não deixa. Né? Respondeu Para a sua por ali. pergunta, Fernando? Respondeu 3 perguntas, irmão. Já? Olha, Uma coisa levou a outra. Então você já adiantou, meu irmão. Já respondeu 3 de uma vez. Aí sim, hein? Então vamos perguntar, vai. Qual que é o maior sonho de vocês? cara, hoje, o meu maior sonho, acho que seria finalizar minha casa, cara. Para ter algo para falar que é meu, minha casa. Acho que hoje, esse seria o meu maior sonho. Hoje, o seu propósito... Seria hoje. minha casa, sim. Nosso foco hoje está na Talvez nossa se casa. fosse no passado, não, mas hoje sim. Hoje é a Entendi. casa. E agora com a faculdade, o meu sonho também, Também. é me formar, né? Legal, legal. E como que tá a casa e como que tá a faculdade? A casa está no projeto só. Não começou ainda. Não começou A ainda. gente está fazendo Da do casa a meu gente só sogro tem um ainda. muro só, por enquanto. Mas a intenção é começar logo no começo do ano, né? Tá tudo muito caro, mas a gente sabe que Deus ele é Muito aquele caro. que vamos dizer, ele dá as condições no momento certo. Então a casa está no projeto, mas a gente está construindo a do meu sogro, né? Que eles também precisam.
E a faculdade, o sonho da faculdade está em andamento. Né? Glória a Deus. O semestre começou com muita matéria. E é um desafio, porque voltar a estudar depois de tanto tempo. Tem mais alguma coisa aí, Fer? Aqui zerou, irmão. Pergunta Então, aí. vou começar as minhas perguntas. São um pouco mais abstrata, não tão concreta igual a do Fer. Cara, o Lucas, quando ele fala, é muito legal, né? Nossa, é muito... Perguntas abstratas, perguntas e tal. Vou começar. A gente, para todos que conhecem vocês, sabe que teve recentemente uma mudança drástica aí na vida, no cotidiano, de como vocês lidar com a alimentação, com a vida saudável e tudo mais. Sim. Quando foi que estralou o negócio? Cara, Demorou para estrelar no Luiz. o meu demorou quase que um ano, que foi o período da Camila, ela começou, né, primeiro, que na verdade acho que é um mal que todo mundo tem, né? Colocar uma roupa, não se sentir confortável, e principalmente mulher, né? Homem Exatamente. coloca uma camiseta 2 vezes maior o número e Já tão era. feliz, Já né? era. Nossa, eu cheguei a ter que... Não consegui mais encontrar roupa pro Luiz aqui na cidade. Era terrível, né? Blusa. Ela tinha que ir lá na beira da pista, sabe, ali no Porto Lonas, mandar os caras cortar a lona. Falou, faz as camisetas desse sério, jeito ele aí. tava já usando X3, tava a Nádia, né? Eu ia lá na... Não tem camisa pro Meu Luiz, né? Deus. Isso, o Luiz, eu na época, isso já vai fazer um ano o meu processo de emagrecimento, agora dia 2 de setembro, faz um ano. E antes disso, não me aceitava. Na minha cabeça, eu não era daquele jeito. Não era. Tanto que quando eu tirava foto, eu falava, não é eu, essa não sou eu. Eu não me aceitava daquele jeito. O rostinho dela né? parecia um fandangos. Não, Mas- não só o rosto, né? Tudo, né? E aí eu fui pro retiro, né? Aquele retiro. E aí eu vi uma foto. Senhor da... Esse foi o momento. Para começo de conversa, eu não tirei nenhuma foto lá. Só de rosto. Porque de rosto eu ainda consegui entrar no aplicativo e dar uma diminuidinha. Entendeu? Mas de corpo eu não tirei nenhuma. E não tirava fazia muitos anos. Mas eu participei de uma gincana. E a tiraram gincana foto tirou. minha. Entendeu? E quando eu vi aquela foto, e eu mostrei para a pastora, todo mundo conhece o Er aqui, né, que está aqui. O Er foi o parâmetro. Hoje ele está emagrecendo também, mas o Er já foi, né, bem gordo. E eu, do lado dele, a pastora olhou para mim e falou assim, Camila, você está maior que o Er. Eu falei, pastora, Não vamos comentar. tô mesmo. E eu falei, gente, não tem condição. Problemas nos pés, sedentarismo. Só que eu já tinha tentado emagrecer inúmeras vezes. Aquelas coisas loucas, né? Eu vou parar de comer, vou comer de tal hora a tal hora. E não é isso que Remédio funciona. para emagrecer. Então, o seu momento que você virou a chave, eu preciso desenvolver, preciso movimentar, foi Foi esse. quando fizeram a comparação. Pelo amor de Deus, Ler, desculpa. Eu já falei isso pra ele. Eu já falei. Aí pra- a Camila entrou no processo e tal, e começou, vamos fazer. Eu falei, não, eu tô bem ainda. Não, Luiz e- comia na sala E colocava eu no as quarto. roupas, a roupa não servia. Não, mas eu tô bem ainda. E até que foi um dia que eu fui fazer um exame periódico, a Camila começou, não, vamos fazer exame. Fiz o exame, aí eu já estava no processo, né? Eu comecei em março, no dia 15, um desafio de 10 dias. Aí eu fiz o exame, o médico falou assim, olha, que a Camila é muito fuçada, né? Então ela abriu o exame e ela já me deu o diagnóstico, né? Ela falou, você vai morrer. Ela falou, legal. Ela começou, não, seu colesterol tá assim, seu Colesterol, não sei o quê, gordura blá, no blá, 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 fígado. blá. um monte de Eu só fiz coisa. a pergunta pra ela, fala pra mim uma coisa só que tá bom aí, vai. Que do que você tá me passando, eu vou morrer. Eu vou chegar lá no médico e vai falar, pode enterrar amanhã. E ela falou, olha, tá assim, tá assado. Eu falei, cara, você falou que tá tudo ruim, a única coisa que te preocupa é a gordura no meu fígado. Aí fomos no médico, o médico olhou o exame dela, olhou pra mim, há um tapa na nossa cara, isso daí tá perfeita. Eu falei, claro, né, filhão, que é o quê? Aí ele falou, olha, você deu uma... O seu tá no limite de tudo. Aí ele falou, você tá com uma gordura no fígado. Eu falei, doutor, eu não quero tomar remédio. Ele falou, muda a sua alimentação. Eu falei, então demorou. Ele falou, por quê? Eu falei, não, já faz 30 dias aí que eu já não mudei minha alimentação. Ele falou, então continua. O que foi a chave que precisou? Eu estava sentindo muita falta de ar. Entrava nos forros da vida, E quando não eu conseguia entrava nos respirar. forros da vida, eu ralava. Que tinha forro, que tinha alçapão, eu entrava de boa. E quando Pra era quem não rifa, sabe, o Luiz é um grande eletricista, tá aí. Quiser Agora falar eu seu sou telefone.
Eu era grande no passado, agora eu sou um magro eletricista. Qualquer lugar ele entra agora, tranquilo. Tranquilo. Então, isso começou a me afetar. E a roupa, né? Que tipo, colocava uma camiseta, não podia usar uma camiseta de botão, porque sempre tinha aquele botão que se destacava, né? Que a amizade nossa tinha que ser permanente. Falei, colocava uma camiseta, tinha que usar uma camiseta muito desproporcional. Falei, não, vou mudar. A Camila, ela entrou no processo, ela eliminou 27 quilos em 7 meses, e eu eliminei 20 em 3. Meu Deus. Não, homem não tem nem comparação, né? Mas, eu tipo com assim, raiva dele. não foi nada de extraordinário. Talvez Só as mudando a pessoas que vão alimentação. estar aí nos acompanhando, não fizemos nada. Continuamos comendo um lanche, bebendo uma coca, comendo normalmente. A base da nossa Só que alimentação hoje a ficou gente saudável. procura abrir exceções. Antes eu comia todo dia, minha exceção era todo dia. Né? Então hoje já não. Então hoje eu procuro, por exemplo, a gente procura um dia, vamos comer no sábado, acaba emendando no domingo também. Então você escolhe um dia pro Aí dia na do lixo. segunda, Nós digo não do usamos esse lixo, termo, né? Mas que é um sim, termo muito meio forte, né? Que tipo, a comida não é lixo, né? a gente abre um dia uma do sim. exceção. Uma Mesmo exceção. dizendo assim, um dia do sim, um dia que sim, eu posso comer um lanche, um dia que sim, eu posso comer uma pizza. Entendi. Então a gente escolheu isso daí. Então foi o processo que a gente fez. Durante a pandemia, onde muitos engordaram, nós fomos agraciados, nós acabamos eliminando esses pesos. Amém, entendi. Bom, eu queria fazer agora um jogo de palavras e vocês me devolvem com palavras. É jogo. Vamos lá? Vamos. Deus. Tudo. Eu sou péssima nesse jogo. Ela já perdeu. Marca aí, um pro Luiz. Eu gosto. Mas com o Luiz, porque ele é bom nisso. Vai, Fer. Amor. O que seria o amor para mim? Resumir em uma palavra. O que você quiser, irmão. Amor. Cara, Deus, Saúde. vida, Vida. saúde. Casamento. Saúde. Casamento, saúde. Cara, é o combustível Amor. que me faz viver. Amém. Amor. Amém. É meu Cara, porto seguro. eu preciso que você me dê um conselho. Eu Sobre? sabia que Eu você ia sou- fazer, Lucas. Com certeza. Você acha que eu não vou perder a oportunidade de pedir um conselho para esse cara? Ó, eu sou um jovem, Certo. recentemente cheguei na igreja, tô voando. Certo. Encontrei com você no altar. Certo. Você está voando para onde? Tô voando, cara, não tem nem rumo, não tenho propósito, não tenho sentido, não tenho nada. Só cheguei na igreja, visitei. O que você me falaria? Cara, a primeira coisa, você tem que ter um destino. Você tem que ter um objetivo. Que uma das coisas que eu aprendi durante essa minha caminhada é que um homem sem sonho é como um barco sem vela. Você não tem um objetivo. Qualquer lugar que, se você mirar no nada, você já está no lucro. Então, não, você tem que ter um objetivo. Segundo, sempre tenha os pés no chão. Sempre. Amém. A Bíblia diz que o coração nosso ele é enganoso. Muitas vezes você está fazendo determinadas coisas da sua vida que você, no seu coração, você está sentindo que aquilo é o certo. Mas espera aí, para, pensa, reflita, vê muitas das vezes o que vai te custar. Que se te custar a sua paz, se te custar o seu sossego, para, não é por aí que você tem que ir. E cara, e uma coisa que eu digo para você, voe, Glória a Deus. voe cada vez mais alto. Mas sempre lembrando da onde você veio e sempre lembrando para onde você vai. Lembrando que a nossa casa ela não é aqui. Às vezes, muitas vezes nós queremos o reconhecimento das pessoas aqui. Nós queremos que as pessoas façam firulas para a gente, joguem pompetes, joguem confetes. Mas muitas vezes isso não vai vir. Mas a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Então, um conselho que eu deixo, não só para os jovens, até mesmo para mim, é tudo que nós viemos a fazer, é que o nome dele venha a ser glorificado. Opa, se eu pegar esse copo daqui, eu vou estar glorificando a Deus ou não? Então, esse é o conselho que eu deixo. Voe cada vez mais alto. Voe, voe, voe. Mas sempre lembrando de onde você saiu e sempre lembrando aonde você vai chegar. Amém. E quem esteve com você nessa caminhada. Também, que é um fator muito importante. Glória a Deus. Bom, Camila,
Eu não sei se você trabalha hoje como coach pessoal ou coach da saúde, alguma coisa do Eu tipo. tive que dar uma pausa nas minhas outras atividades, inclusive o ciclismo que eu estava engajando, né? Por causa da faculdade. Eu não consigo dar conta de tudo. Entendi. Mas, então, hoje é somente secretária da Igreja Catedral. Precisou de alguma coisa, liga, aperta o interfone, entendeu? Tô aqui. Então, fica aí o recado para todos. Nádia Bonadia, Opção Modas, Tosete Embalagens, JR 0800 e, lógico, né, LS Digital. Cara, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado aí pelo tempo, pela paciência de entender nossas perguntas. Fica no ar aí o meu perdão se caso alguma coisa constrangiu ou teve um outro entendimento. Tá perdoado, Nos Lucas. perdoe. Só não faz de novo. E aí, Fer, considerações finais? Não, tá ótimo. Graças Tá tranquilo, irmão? Ô, Tudo o Fer, certo, o Fer né, é o Fer? melhor companheiro. Não, Só e faz aí? as perguntas e tá Beleza. tranquilo. Tá tranquilinho. aqui, Tá baixo o seu microfone. Tá baixo seu microfone, né, irmão? A gente não testou Mas é isso aí, antes. galera. A gente agradece aí o convite que Obrigada, gente. vocês nos estenderam, tá? Esperamos Amém. aí numa próxima ter outras oportunidades Vão para nós ter, em contarmos nome de mais Jesus. experiências que a gente teve, tá? Mas muito obrigado mesmo, vocês são muito especiais na catedral, para nós. Eu ia fazer São um pessoas comentário, uma relevantes. brincadeira, mas a Sara ia dar risada ali. E parabéns pelo caminho, pelas escolhas, pelas vitórias. Obrigada. Valeu, Lucas. E Obrigado. pelo processo. Valeu. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado à companhia de todos. É Encerra nóis. agora nosso segundo Catedral Churchcast. Muito bom, muito bom, muito bom.